Olá turma, aqui é o professor Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de ciências do segundo ano do ensino fundamental. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET. O tema dessa semana é um dia depois do outro, o surgimento dos dias e das noites, que é a decorrência do movimento do Sol. Vamos lá? Atividades. Atividade 1. Leia o texto a seguir. O texto fala um pouquinho sobre o Sol e sua importância para os seres vivos. Atividade 2. Após ler o texto acima, responda. Letra A. O Sol é muito quente. Essa questão está bem fácil. Ele emite calor. O Sol é uma estrela. Letra C. Qual a importância do Sol para o desenvolvimento da vida na Terra? Fazendo uma breve leitura do texto, pode estar retirando essa resposta. Quem respondeu parecido com essa resposta base acertou a questão. Fornece luz, calor, energia, além de ser responsável pela evaporação e por diversos processos biológicos em plantas e animais. Atividade 3. Leia o texto abaixo. O texto abaixo é um poema que fala um pouquinho sobre o dia e a noite, e cada atividade realizada nesses períodos. Letra A. De acordo com o texto, o que está acontecendo com o surgimento do Sol e das estrelas? Com o surgimento do Sol, o pássaro canta e as estrelas se iluminam. Letra B. Segundo o texto, quais atividades podemos fazer nesses períodos do dia? Alguns exemplos que estão no próprio texto são as atividades como assar um bolo, lanchar, brincar e dormir. Atividade 4. À noite, vemos o céu estrelado. Quando amanhece, é como se as estrelas desaparecessem. Por que isso acontece? Marque com um X a alternativa correta. A alternativa correta é: a luz do Sol é muito forte e por isso não vemos as outras estrelas. O tema dessa semana é o Sol como fonte de luz e calor. Atividades. Atividade 1. Tomar sol em excesso pode queimar nossa pele e causar problemas de saúde. Por isso, evite ficar exposto ao sol entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, pois a radiação é maior nesses períodos. Letra A. Circule o que podemos usar em dias muito quentes. Assim como em outras atividades, é para circular as vestimentas que amenizam o calor, como o boné que tampa o sol, uma blusa fresca. Letra B. Todas as pessoas, independente da cor da sua pele, precisam ter cuidados com a exposição ao sol. Pessoas de pele clara são mais sensíveis ao sol e precisam se proteger mais. Para que essa proteção aconteça, devemos usar um produto para não queimar a pele com os raios solares. Que produto é esse? É o protetor solar. Atividade 2. Observe a situação a seguir. Duas crianças brincando na praia. Vamos à alternativa. Considerando que as crianças não passaram protetor solar, o que poderá acontecer se elas ficarem muito tempo na praia dessa forma? Podem sofrer insolação e até queimaduras na pele. Atividade 3. Para sair de casa em um dia ensolarado e muito quente, que camiseta você escolheria? Circule e depois escreva uma justificativa para sua escolha. A alternativa que responde melhor essa questão é escolher uma camiseta clara, porque as superfícies claras refletem melhor os raios luminosos. Já as superfícies escuras absorvem os raios solares. No caso, sentiria mais calor. O tema dessa semana é o movimento aparente do Sol no céu. Você já pensou em como as pessoas faziam para saber as horas antes da invenção do relógio? Uma das maneiras era observar o tamanho e a posição das sombras. Assim, foi inventado o relógio de sol, este apresentado aqui abaixo. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1 pede que você observe o relógio de sol confeccionado com material reciclável. Aqui temos então apresentado um relógio de sol confeccionado com material reciclável. Na sequência é pedido o seguinte: observe a posição da sombra do ponteiro, esse canudinho, no mostrador do relógio de sol, pratinho de papel. Que horas são?
O relógio está marcando então 1 hora. Se você também respondeu dessa forma, acertou a atividade número 1. Logo aqui abaixo temos a atividade número 2, que pede o seguinte: os relógios de sol foram inventados há milhares de anos. No entanto, nem sempre eles puderam ser usados. Marque um X os desenhos que mostram situações em que não podemos usar o relógio de sol. E aí eu marquei a primeira opção porque aparentemente parece ser uma noite aqui nessa praia, e marquei também esse dia um pouco nublado com muita névoa. Se você também marcou assim, acertou a primeira parte da atividade. Logo aqui na sequência vem perguntando por que não é possível olhar as horas nessas imagens. E aí eu coloquei porque não temos luz solar suficiente para conseguir olhar as horas. Tá certo? Então fica essa possibilidade de resposta para a atividade. Vamos agora à atividade 3 logo aqui abaixo. A atividade 3 pede o seguinte: sabendo que a posição da sombra muda de acordo com o movimento do Sol, observe as imagens abaixo e identifique, marcando em cada imagem, o Sol correto em relação à posição da sombra. E assim eu fiz, turma. Aqui eu marquei este Sol, pois os raios solares são direcionados aqui e apontam para o chão. Aqui eu marquei tanto um quanto o outro raio solar, porque tanto a luz vindo de cima pode projetar a sombra aqui, quanto essa da lateral. E aqui eu marquei este Sol, pois a luz projetada gera sombra para o outro lado. Aqui abaixo foi a mesma coisa. Eu marquei este Sol, pois os raios solares incidem sobre a árvore e projetam sombra para este lado. Aqui eu marquei o Sol um pouco mais acima. E aqui também eu marquei o Sol ainda mais acima. Se você marcou dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 3. O tema dessa semana é a importância da luz solar. A vitamina D é produzida pelo corpo através da exposição ao sol. Ela é responsável por auxiliar na formação dos ossos, dos dentes, na absorção do cálcio e fósforo, no funcionamento do sistema imunológico e muscular e na manutenção dos níveis de cálcio no sangue. Além disso, traz alguns efeitos quando está em déficit, ou seja, quando há falta da vitamina D no corpo, como fraqueza nos ossos e até fraturas, osteoporose em adultos, fadiga, fraqueza, mal-estar, dores musculares e ósseas. Vamos ver então as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade número 1 pede que você observe a história em quadrinhos do Cebolinha e responda. E aqui então ele vem desenhando a linha do horizonte, depois a nuvem, o sol e por fim finaliza o desenho, criando a paisagem, e depois faz uma ilustração do que ele fez inicialmente, apresentado aqui no último quadrinho. Na sequência é questionado o seguinte: como podemos classificar o astro que o Cebolinha desenhou, ou seja, o Sol? O Sol é classificado como uma estrela. Se você marcou então que é estrela, você conseguiu acertar a atividade número 1. A atividade 2 pergunta que nome recebe este astro, e aí recebe o nome de Sol. Se você respondeu assim, acertou a atividade número 2. A atividade número 3 pergunta por que vemos este astro tão grande, e aí é porque ele é muito maior do que o nosso planeta. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 3. Na atividade 4, logo aqui abaixo, questiona o seguinte: o nosso corpo precisa do Sol para produzir a vitamina D. Cite 2 benefícios que ela nos proporciona. E ela auxilia na formação de ossos e dentes e na absorção do cálcio. E na absorção de cálcio, como apresentado no texto acima. Então fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 4. Logo abaixo temos a atividade 5 que questiona o seguinte: quais objetos ou materiais devemos usar para nos proteger dos raios solares? E aí nós podemos utilizar protetor solar, chapéu, sombrinha, dentre outros tantos. Fica essas possibilidades de resposta para a atividade número 5. Na sequência, a atividade número 6 pede que você marque a opção que mostra como devemos nos hidratar em dias muito quentes. E a opção correta é a segunda imagem da menina bebendo água. Se você marcou essa opção, conseguiu acertar a atividade número 6, a última atividade dessa semana. O tema dessa semana são os corpos e a luz. E aqui na breve apresentação vem trazendo o seguinte: se não há luz, nada pode ser visto. É a presença da luz que nos possibilita enxergar o que está à nossa volta. A luz é emitida por fontes luminosas naturais como o Sol e as estrelas, ou artificiais que são produzidas pelo ser humano como lâmpada, lanterna, televisão, dentre outros. Aqui logo abaixo vem trazendo uma classificação dos corpos que podem ser transparentes, translúcidos ou opacos. Aqui apresenta os transparentes, onde a luz passa quase por completo, os translúcidos, que deixam passar apenas uma parte da luz, e os opacos, onde não há possibilidade da passagem da luz. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade 1 questiona o seguinte: de acordo com o texto acima, responda. Letra A.
o que é necessário para enxergarmos, e aí é necessário luz, como foi colocado no texto logo acima. Na letra B, pede que você cite 2 exemplos de uma fonte de luz natural, e aí temos o Sol e as estrelas. A letra C pede que você cite 2 exemplos de fonte de luz artificial, e aí temos como resposta lâmpada e lanterna. E a letra D pede o seguinte: o que são corpos opacos? São corpos que não deixam a luz passar. Se você respondeu assim, acertou a atividade número 1. A atividade 2 pede que no espaço abaixo você faça um desenho de 2 objetos de corpos opacos. E aí eu deixo essa possibilidade de resposta para vocês: uma porta e uma caixa. O tema dessa semana é aquecimento global, e aqui vim trazendo algumas informações a respeito do aquecimento global, mas vamos direto às atividades dessa semana. Atividades. A atividade 1 coloca o seguinte: o aquecimento global está diretamente ligado ao desmatamento das florestas, o que causa o aumento das temperaturas, assim os raios solares passam com mais intensidade. Trocando os símbolos pelas letras correspondentes, você vai ver um fator que contribui para o aumento da poluição do planeta. E assim eu fiz, turma, eu troquei os símbolos aqui e encontrei a palavra desmatamento. Logo na sequência é pedido a você o seguinte: vamos conscientizar as pessoas escrevendo uma frase com a palavra encontrada. E aí eu coloquei: o desmatamento prejudica a biodiversidade. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 1. Na sequência temos a atividade número 2, que pede que você siga as instruções da Mônica. Ela pede que você elimine as letras R, P, X e J e descubra como é chamado o aumento da temperatura na superfície da Terra. E aí eu eliminei todas as letras aqui e encontrei como aquecimento global. Se você então encontrou dessa forma, você acertou. Logo na sequência é questionado o seguinte: o que causa o aquecimento global? Como podemos evitá-lo? E aí eu coloquei que as principais causas são a poluição, o desmatamento e as queimadas, e pode ser evitado preservando o meio ambiente. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 2. Vamos ir na sequência à atividade número 3, que pede que você leia o poema abaixo. O poema tem como título O Ambiente, de Isabel Cristina Soares. Vamos logo, criançada, nosso mundo defender, ensinar que o ambiente somos nós, eu e você. Cada um é responsável pela vida e o bem viver, o ambiente, a natureza, os animais, eu e você. Após a leitura do poema, na sequência aqui temos o seguinte: estudamos a importância de preservar o meio ambiente. Após a leitura, faça um desenho em volta do poema sobre o que ele nos ensina. E aí eu deixo essa possibilidade de ilustração para o que é solicitado aqui. Caso necessário, pause o vídeo e verifique como ficou o desenho. Ok, turma? O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET.